Vamos lá, como prometido, todos os dias até o dia da sua prova, a correção de algumas questões de provas anteriores. Nesse caso, a gente está na prova de 2010, o assunto é História Naval. O contexto de História Naval da prova da época é o seguinte: esse tipo de prova ainda era a prova do modelo anterior ao que nós utilizamos hoje, porque hoje a gente vê que a prova é diferente, né? A fonte é diferente, é dividido em duas, uma folha só é dividida em duas partes, mas isso não muda em nada o conteúdo. Nessa prova aí, a parte de história é exatamente a mesma que você utiliza hoje, porém, exceto com o fato, né, da inclusão do livro Guerra no Mar e síntese histórica e o artigo do Vidigal. Então, ou seja, metade do conteúdo, né? Mas aqui daqui dá para dar uma boa olhada aí no material que cai na sua prova. Então vamos lá, questão de número 24. Leia o trecho e responda a questão a seguir. Normalmente o que eu faço? Vou direto para o contexto aí, o comando da questão. O momento descrito acima, de certa forma, já era previsto pelos estadunidenses, no caso da Marinha de Guerra dos Estados Unidos, que o desenvolvimento da ciência da guerra naval se encontrava estagnado após a Guerra de Secessão. É possível observar, dentre outros aspectos, que próximo ao conflito com a Espanha houve. Então não tem jeito, né? Dá para entender mais ou menos, mas não deu para localizar. Nesse caso aí eu vou ter que ir ao texto sim. Vamos lá. Cuba. Em 1898, então colônia espanhola, lutava pela sua independência sob a liderança de José Martí, sob o pretexto de proteger propriedades e vidas norte-americanos. Os Estados Unidos intervieram, né, na região combatendo os espanhóis e garantindo a independência de Cuba. Nessa guerra, os norte-americanos garantiram para si a anexação de Porto Rico, no Caribe, e das Filipinas no Oceano Pacífico. O que ele está falando aí? Ele está falando das guerras de independência, 1898, acho que é a segunda independência dos Estados Unidos, né? Mas 1898. Vamos ver o que eu tenho aqui no resumão sobre esse assunto aí. Guerra Hispano-Americana. Em 1898, depois das derrotas navais de Manilha e Santiago, a Espanha foi obrigada a concluir a infeliz guerra contra os Estados Unidos, perdendo Cuba, Porto Rico e Filipinas. Você está conseguindo ver esse resumo aí, Carvalho? Sim, tô vendo sim. Tá tranquilo. Então vamos lá. Baseado nisso, era exatamente isso que a gente estava pensando, né? Alfa. Aí a aceleração do renascimento. Tá. Vamos voltar aqui para saber o que a questão pede, né? É possível observar, dentre outros aspectos, que, próximo ao conflito com a Espanha, houve: Alfa, aceleração do renascimento da Marinha de Guerra Americana, que, após o conflito, progrediu significativamente. Bom, pelo que eu entendo ali nesse contexto aí, o que acontece? A partir desse conflito, realmente, a bibliografia ela fala que a Marinha estadunidense nunca mais decaiu, né? A partir daí, ela nunca teve um regresso, só um progresso. Então parece ser essa a resposta correta. Já pode reservar. Bravo. O desenvolvimento da Marinha de Guerra Americana, que voltou a entrar em estagnação, aí a gente acabou de falar, né? Que nunca mais ela entrou em estagnação. Tá fora, isso aqui é o erro. Charlie, a ampliação dos incentivos na Marinha Mercante
contrastando com investimentos inexpressivos na Marinha de Guerra. Eu acabei de falar que, veja bem, essa questão aqui, ele quer saber se você lembra ou compreende que a Marinha de Guerra só teve uma ascensão, não um declínio. Aí ele está tentando até te motivar a comparar isso com a Marinha mercante. Delta, a intensificação do processo de estagnação da Marinha Americana, de novo, processo de estagnação que não houve. Note que as questões de Marinha antigamente não eram lá tão difíceis assim, né? Eco, a manutenção de uma cultura discriminatória para com a Marinha de Guerra Americana que só mudaria após o conflito. Eu não entendo essa cultura discriminatória contra a Marinha de Guerra, não. Isso aí nunca houve. Extrapolou Isso muito. aí, hein, Marquinhos? Isso aí, desde aquela batalha pela independência, eles sabiam muito bem o que a Marinha poderia representar para eles como nação. Então, dessa forma, a Alfa foi a resposta, né? Dessa forma, você vê que a prova, pelo menos a parte de história, antigamente, ela focava numa única concepção. Todas as questões focavam num único entendimento, se você sabia uma única informação. Hoje já, para responder uma questão, você tem que buscar várias informações. Está muito mais elaborado, é um pouco mais difícil hoje em dia. Então vamos lá, questão de número 25. Observe o mapa abaixo e responda a questão a seguir. Então o que a gente tem no mapa aqui abaixo? Aqui? A gente tem o Cone Sul, né? Montevidéu, Colômbia, Buenos Aires, Lara Quilmes, Santiago, Prata. Quando tiver essas imagens aí, não dá pra cagar não, tá? Ela sempre te oferece alguma coisa. Porque o normal é você ver uma imagem, vai direto pro texto, mas não dá pra cagar não, tá? Dá uma olhadinha na imagem, porque ela sempre tem alguma coisa a agregar. Então, o mapa acima retrata um conflito ocorrido entre os anos de 1825 e 1828, envolvendo o Brasil. Bom, se a gente está no Cone Sul, 1825, 28, Cisplatina, né? Mas ainda assim, se você não soubesse que está falando da Cisplatina, isso aqui é muito importante e a gente costuma cagar, ó, a referência. A referência, tanto em história quanto geografia e também português, justamente na parte do texto em português, ele nos dá uma informação, sempre uma informação preciosa aqui na referência, porque a referência ela dá uma síntese do todo, né? Então, com certeza, Cisplatina. Aí, é correto afirmar que esse conflito se refere à guerra? Bom, olha só, ele botou Cisplatina, né? Era Ouribi-Rosas? Não. Aí a gente vai marcar o que tem Cisplatina. Cisplatina na Brava. A gente tem Cisplatina na Brava, certo? Aí na Charlie, Aguirre não é Cisplatina. Tríplice Aliança é Paraguai. E Chaco contra Uribe, ou seja, você nota que a questão dada, de graça. E assim, é difícil até compreender como é que a gente consegue errar esse tipo de questão na prova, só o aspecto do nervosismo mesmo. Porque se você olhar isso aqui, Guerra da Cisplatina, tá o nome da resposta aqui, na referência. Eu acredito que o camarada que botou essa referência aqui, ele nem se ligou na hora. Então, vamos lá. Questão de número 26. Entre os anos de 1956 e 1961, aí cabe lembrar uma coisa, né? 1961 é um ano muito importante aí para a nossa estrutura naval. Inclusive, eu diria que a estrutura aeronaval. Por quê? 1961 foi o ano que nós adquirimos o Vengeance, que depois ficou chamado aí como Nael Minas Gerais. O que acontece? Essa questão não é a primeira vez que ela cai não, tá? Ela caiu na prova de 2005, se eu não me engano, e retorna aí em 2010. 2007, acho que foi 2007. E retorna aí em 2010. Só que sempre querendo fazer um contraponto e tentando confundir o pessoal com a aquisição do São Paulo, que é o Fox, certo? Então vamos ver. Agora, o que a gente pode aproveitar? A gente já sabe qual é a resposta, né? O que a gente pode aproveitar aí dessa enunciado? O enunciado das questões anteriores sempre tem informações boas para as provas posteriores. Por quê? Veja bem, aqui, saber que 1961
foi a aquisição do Veja-se, beleza. Mas aí a gente normalmente não associa isso ao governo do Juscelino Kubitschek. E aqui está dizendo, ó, Juscelino Kubitschek está dentro da nossa bibliografia e ele está afirmando. Essa informação é importante, que você leu, estudou, se preparou para a prova, mas talvez você não tenha encarado isso nesse aspecto, essa vertente aí, nesse contexto desse ângulo de visão, né? Então vamos às respostas. Vamos lá. A sua política procurou também reequipar a Marinha que, durante o seu governo, recebeu. Então, realmente, ele está querendo saber do São Paulo, do Minas Gerais. Vamos ver qual a resposta, qual a opção que dá essa resposta. Tem gente querendo entrar aí, o link está liberado, tá? Não precisa pedir permissão, não. Vamos lá. O navio aeródromo Fox, batizado de Minas Gerais, gente, Fox é o São Paulo. Então, assim, havia necessidade de ter esse contexto, até porque o navio era recém-incorporado à Marinha. Então, você tinha que saber que o Fox era o São Paulo. Hoje, você entender que o Fox é o São Paulo é fácil, porque a gente já tem assim, internalizado a história do São Paulo. Mas nessa época era novidade. Então, daria sim para a gente ter uma certa dúvida. Não o suficiente para errar a questão, mas dava assim para ficar meio indeciso. Então vamos lá. Fragata Niterói. Fragata Niterói a gente sabe que é bem anterior à aquisição do Fox, do Minas Gerais. Então, submarino tuneleiro, ele colocou aqui uma verdade e só para confundir mesmo. Fragata União, construído na Nacional de Marinha do Rio de Janeiro e incorporou os submarinos Humaitá e Riachuelo. Bom, não era esse o caso. A gente sabe aqui, ó, foca no ano de 1961. Navio aeródromo Veja-se, batizado de Minas Gerais, que incorporou 2 submarinos batizados de Humaitá e Riachuelo. Essa é a questão aí. Aí, já aproveita para adquirir um pouco mais de conhecimento aí no contexto da nossa prova, né? A questão, esse comentário das questões de prova, nos ajuda a não só saber qual é a resposta da questão, e sim adquirir algum outro tipo de conhecimento que agregue aí nosso estudo para as próximas provas. Então vamos lá. O que ele fala aí? A gente já sabe que o delta é a resposta. O navio aeródromo Veja-se, batizado de Minas Gerais, até aí tá tudo bom. Agora, o que, por exemplo, no meu caso, eu já não associava, era a incorporação de 2 submarinos batizados de Humaitá e Riachuelo. Então, hoje, depois de você ter visto esse comentário de prova, você já vai carregar para a sua prova aí do próximo dia 23, que quando fala em Veja-se e governo Juscelino Kubitschek, sabe que também foram incorporados 2 submarinos que foram batizados como Humaitá e Riachuelo. Então, qualquer coisa que fale sobre Minas Gerais, Humaitá e Riachuelo está dentro do padrão e é correto a afirmação. Aí vem a Eco, Villeneuve, não sei nem Ah, não, acho que esse Villeneuve é o porta-aviões que a Argentina adquiriu da mesma classe do Minas Gerais. Mesma classe do Minas Gerais. É o irmão do Minas Gerais que fica lá na Argentina, lá. Já deu baixa antes do Minas Gerais, né? Então, seguindo. Ah, tá. Resposta correta, questão número 26. Ela foi anulada, gente. 26 ela foi anulada. Não devia nem ter comentado ela foi anulada, mas então desconsidera. Agora eu vou ter que ir lá no Humaitá, vou lá no resumo saber qual é o erro dela, né? Incorporação do Humaitá. Fronteiras submarinas 1914. Olha o Humaitá aqui, ó. Submarinos F1, F3, F5. Então, agora aquela observação que a gente fez aqui. Batizado de Humaitá, e para fechar o balão, vou procurar o Riachuelo. Em 1956, Kubitschek, HMS Veja-se, submarinos Humaitá e Riachuelo, ou seja, não está errado não. 56, só o ano, né?
Foi em 1956, mas não está tão fora assim não. Então, mantenha a observação, só que o ano não é 61. Aqui, ó, tá dentro aqui. O que deve ter eliminado deve ser a respeito de alguma outra questão. Esse aqui com certeza não é. A fragata Niterói construída Nacional de Marinha, Rio de Janeiro, incorporou submarino toneleiro. Fragata União construída Nacional de Janeiro, incorporou submarino de Humaitá. Não, esse aqui, ó, isso aqui tá certo. Talvez seja alguma questão das fragatas. Vamos lá nas fragatas. Em 1961, construção de fragatas. 1969, no governo Médici, construção de outras fragatas. Então, fragata. Definitivamente, não se sabe o motivo pelo qual a questão foi anulada. Mas enfim, seguindo o baile, questão de número 27. Observe a ilustração abaixo que se refere à Batalha de Écluse, 1340. Conflito inaugural da Guerra dos 100 Anos, e responda a questão a seguir. Aí a gente tem aqui várias embarcações a contrabordo e o esquema aqui deles invadindo o navio do próximo, né? Então vamos ver, ilustração da crônica. Aqui a referência não ajudou em nada. Seguindo, a ilustração referente à Guerra dos 100 Anos demonstra uma característica que predominou durante este conflito, que foi o fato de as batalhas navais terem se limitado. Aí, vamos lá, a gente está falando do século XIV. Como é que funcionavam as guerras navais desse período? Aí, note que nesse caso aqui não deu referência. Mas o que é isso aqui? A gente está fazendo um aborramento, está usando esporão? Não, a gente está fazendo abordagem, né? Aí parece ser a tática de abordagem. Então vamos ver o que ele fala nas opções. Alfa, as atividades limitado, as batalhas navais eram limitadas. Alfa, unicamente. Aí quando vem unicamente, a gente já começa a desconfiar, né? As atividades costeiras, com a finalidade de apoiar basicamente os exércitos e transportar tropas utilizadas nas batalhas terrestres. Bom, a gente está falando do século XIV, né? Então, em 14, é 1300 e pouco até 1400, não é isso? Então, a gente não estava nessa vibe aí só de transporte pessoal, não. Tinha algumas batalhazinhas aí. Então, tá fora a alfa, e até porque tem um termo excludente aqui. Bravo. Transporte de tropas, tinha sim, combate em alto mar e escolta de navios mercantes, principalmente no Mediterrâneo, que foi o principal teatro dos confrontos navais dessa guerra. Aí a pergunta que eu faço, a gente está falando da Guerra dos 100 Anos. Os principais conflitos foram realmente no Mediterrâneo? Vou separar essa daqui, que gerou dúvida, mas vou botar só aqui no meiozinho. Mas vou partir para a próxima. Charlie, os combates em alto mar, prenunciando o futuro das marinhas da França e da Inglaterra, que passariam a pressionar nos mares pelos próximos 600 anos. Também não tenho nada a comentar sobre ela. Delta, aos entrechoques de exércitos embarcados. Aí a gente já começou a brincar. Ai, caramba, fui lá para... Qual era a página? Demais. Aqui, e, poxa, voltei, achei aí, aqui. O ano? Qual foi o ano que ele falou aí? Não, é século XIV. Mas olha só. Tem uma data aí, 1340. Não, 1340 é a data que ele fala que começaram a Guerra dos 100 Anos. Mas ele quer saber... Mas ele falou aí, numa questão aí, pelos próximos 600 anos. Então, teve outros desdobramentos que não esse, né? Mas olha só o comando da questão. A ilustração referente à Guerra de 100 Anos demonstra a característica que predominou durante estes conflitos. Que característica é essa aqui de acordo com a engenharia? Aí eu já tenho, entendeu?
entrechoques de exércitos embarcados. Se você tá, olhar por isso aqui... É a resposta, entrechoques Então, de exército. inclusive está exagerado aqui, né? 1, 2, 3, 4 navios. Mas vamos ver o restante. A concepção de combate à época era campal. Por isso da abordagem. Olha o restante aqui, ó. Que procuravam cruzar o largo fosso de água salgada, no caso, o Canal da Mancha, principal teatro de confrontos navais dessa guerra. Lembra que aqui eu fiquei na dúvida aqui sobre ele falando que era no Atlântico? Acho que ele falou, ó. Por quê? Lá, grande fosso de água salgada. Do que ele está falando? Canal da Mancha. Se ele está falando do Canal da Mancha, não é o Mediterrâneo. E ainda fala aqui, ó. E também não é abordagem, não. Cadê? Onde é que tá falando que é abordagem? Tá não. É a figura. A figura é a abordagem. Não, entre choques, né? Entre choques ele se... o abordagem, é o entre choques. Ele botou entre choques aqui para justamente confundir com choque e movimento. Isso aqui é entre choques. Mas ó, entre choques de exércitos embarcados. Não é entre choques de navio. Entendeu a jogada? Era assim a resposta. Deixa eu ver a eco aqui. A atividade de defesa do litoral, transporte de tropa, principalmente auxiliando o exército em terra, executando cercos nas cidades costeiras. Aí não, aí a gente já sabe que isso aqui está totalmente fora aí do contexto aí. Então, na verdade... Querendo acrescentar mais um pouquinho, nessa época aí, eles davam valor muito aos castelos nas embarcações, para os seteiros ficarem de cima acertando a galera. Então, aí observa bem, geralmente essa parte de Guerra de 100 Anos é uma parte que eu sinto uma séria dificuldades aqui, porque a bibliografia ela não fala tanto sobre isso, mas quando ela vem na prova vem cobrando um contexto geralmente fora do padrão. Mas aí você observa que ele pede, dá uma gravura e pede o que a gravura está informando. E na verdade você não precisava ter conhecimento da história disso aqui não, você precisava saber interpretar a gravura. Se você interpretar a gravura corretamente, você conseguiria chegar à resposta delta. E é o gabarito oficial, a questão 27, letra delta. Mais uma questão com uma charge, né? Então a charge acima refere-se à batalha de Jutilândia. Em relação a essa batalha, é correto afirmar que... mas antes disso, vamos passar por isso aqui. Vou lá dar uma olhadinha. Qual a contribuição? 1340, né? Qual a contribuição do resumo? Essa guerra de 100 anos aí, Marquinhos, ele pode aproveitar ela para contextualizar sobre consequências, né? Por exemplo, aquilo que a gente já havia conversado uma vez ali, para poder consolidar a iniciativa de Portugal fazer o caminho para as Índias, em função do que a guerra proporcionou ali no Mediterrâneo, ali principalmente na parte terrestre. Para cima. (1337) Guerra dos 100 Anos. Processo que atrasa a centralização francesa. A França venceu a guerra, constituiu um longo conflito entre ingleses e franceses que enfraqueceu a nobreza. Ocorreu porque os reis da Inglaterra reivindicaram a coroa. Aí tinha mais um pouquinho aqui que faltou. Aí entrou Mahoma, Guerra de Chioggia, nada demais. Aí já veio a centralização monárquica de Portugal.
Então vamos lá. Vamos para a questão de número 28. A charge, né? Estava falando sobre Jutilândia, 1916. Aí a gente vai lá em 1916. Ele não entra no contexto. Ah, aqui, Jutilândia. Três cruzadores de batalha ingleses afundados. Invincible, infantaria. Ele não está falando de Jutilândia especificamente. Eu vou ter que botar Jutilândia mesmo. Toda hora eu erro isso aqui. Batalha de Jutilândia. Principal batalha foi... Não, eu não tenho na hora de converter o arquivo, ele engoliu parte do contexto da Jutilândia. Três cruzadores de batalha, devia ter alguma coisa assim. Nasce aviação naval. Não vai dar para manobrar isso aqui por aqui não. Então vamos à questão. A charge acima refere-se à batalha de Jutilândia. Em relação a essa batalha, é correto afirmar que... O que a gente sabe sobre Jutilândia? Primeira coisa, foi uma batalha decisiva? Não foi. Ela não foi decisiva. Então, essa aí é a primeira observação que a gente tem que guardar no coração. Segundo, isso ocorreu na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial? Primeira. Na Primeira. Quem declarou vitória? Teve a parte estratégica e cada qual declarou vitória em função dos seus argumentos. Uma de parte estratégica e a outra porque afundou mais os vasos de guerra da outra. Então, isso é o suficiente aí sobre Jutilândia pra gente levar pra prova. Não precisa levar mais do que isso não. Então vamos lá. Alfa. Apesar de pouco significativa, precipitou uma série de ações navais que auxiliaram no fim da Segunda Guerra Mundial. Bom, aí ele teria que ocorrer uma outra guerra de Jutilândia na Segunda Guerra Mundial, né? Porque aconteceu na Primeira, não foi isso? Afirmativo. Bravo. Foi a aviação naval mais considerável durante a Segunda Guerra Mundial, determinando a hegemonia inglesa no Mar do Norte. Não teve hegemonia inglesa no Mar do Norte, não. E mais considerável? E ainda assim forçou tá falando... um pouquinho a barra aí. Charles, apesar de sua curta duração, determinou a hegemonia alemã no início da Primeira Guerra Mundial. Não era uma hegemonia alemã, não. Zé. Delta. Foi a mais longa ação naval ocorrida durante a Primeira Guerra Mundial, culminando com a vitória das forças da Entente também. Não tem vitória de ninguém. E Eco, embora tenha sido a mais considerável ação naval ocorrida na Primeira Guerra Mundial, não foi, no entanto, decisiva. Aí é essa a resposta. Agora... Fé não pega nada. Agora, uma coisa importante, cara. Sempre a gente estuda Primeira e Segunda Guerra. O contexto de estudo é sempre esse. A gente estuda a Primeira e depois estuda a Segunda Guerra. Então é muito comum, e o elaborador sabia disso, né? Muito comum a gente confundir um determinado momento da Primeira Guerra que é como se tivesse acontecido na Segunda e vice-versa também. Aqui nota que ele fala aqui, ó, Segunda Guerra Mundial, aí depois ele de novo Segunda Guerra Mundial. Nesse momento aqui você vê duas vezes Segunda Guerra Mundial, você já começa a duvidar, pô, será que foi na Primeira mesmo? Aí de novo aqui, ó, aí no final que ele bota Primeira Guerra Mundial e, enfim, a resposta. Mas de fato é a Primeira Guerra Mundial, como a gente comentou antes da resolução da questão. Então, o gabarito da questão número 28, Eco. Fala aí, cara. Vamos lá, é importante também que ela não foi intencional, né? Eles não buscaram nesse momento essa batalha. Foi um encontro, né, ocasional nessa área de Jutilândia, aonde um foi pedindo reforço para o outro, ela foi se agigantando e tomou a proporção que teve, tá? Mas nenhuma das partes buscou essa batalha.
foi uma casualidade ali do movimento, ok? Eu sinceramente não tinha parado para analisar esse contexto aí não. Vamos lá, questão número 29. Só para constar, você é do CPA, né? Sim. Ciente. Então lá, questão número 29. O controle do Mediterrâneo, Mare Nostrum, permitiu a Roma dispor durante séculos de uma grande rota central entre suas províncias e, transportando suas legiões por essa via, realizar concentrações de forças rápidas para a época, nos pontos mais importantes. As rotas marítimas favoreceram, portanto, os deslocamentos estratégicos que, por seu turno, asseguravam a grandeza e o poderio de Roma. Sobre a civilização romana, é correto afirmar que, em relação às guerras ocorridas, tanto durante o período da República quanto do Império, a importância do mar consistiu... Então vamos lá. Sobre a importância do mar. A importância do mar era um fator meramente complementar, aí ele forçou a barra, né? Nessa época era muito importante o mar. Bravo. A importância do mar consistiu em um fator de segurança de recursos importantes, a gente já viu que sim. Enquanto as dificuldades eram maiores nas regiões periféricas, afastadas das costas, sim, porque o comércio era pelo comércio marítimo, onde a comunicação era mais penosa e vulnerável. Bom, eu já vou botar uma amarelinha aqui para ela tá boa. Vamos reservar. Charles, era uma questão fundamental pelo fato de os romanos terem formado um império continental constituído basicamente de cidades-estados autônomas, não, que necessitavam manter constante contato comercial. Não, ele está misturando as bolas. Ele não era autônoma, não. Ou elas eram republicanas, ou eram monárquicas, teve vários momentos. Nesse momento aí, que é qual período que ela está falando, gente, Mare Nostrum, qual o período de Mare Nostrum? Acho que era logo depois da Batalha do Aço, né? Sim, de Otávio nesse momento aí se mexeu todo agora no túmulo. Ele era o primeiro imperador, né? Mandava tudo. Então autônomos não era não, virou império, acabou o regime democrático, né? República. Delta. Um recurso onde os romanos buscavam priorizar basicamente o expansionismo comercial. Bom, o romano não tinha esse interesse, né? Assim, basicamente não. Eles queriam até expansionismo comercial, mas não era assim um fator preponderante, não. Devido ao fato de sua economia se basear unicamente, olha o termo excludente aí, unicamente, na venda de produtos agrícolas e artesanais. Não, aí unicamente já desfaz a questão. A economia de Roma, Marquinhos, nessa época aí, era pelo imperialismo, pela sua expansão, pela conquista de povos, pilhagem, naturalmente, não pela troca agrícola, não. E uma questão meramente de segurança que complementava as regiões periféricas, onde os romanos mantinham um complexo sistema de comunicação por terra. Isso aqui não é verdade, não. Sendo o único instrumento de integração do império. Não era pelo mar o único instrumento. Aí termo excludente, né? O único. Então, realmente, o gabarito aí da questão número 29 é a letra bravo. E por último, última questão aí. Observe a figura abaixo e responda a questão seguinte. Aí chegou um cara correndo, provavelmente ele está querendo fazer uma menção aí ao Colombo, né? Índia. Tá me estranhando, cara pálida? A charge até é engraçada. Então vamos lá. Confusão de Colombo. A figura acima representa de forma humorada um acontecimento ocorrido no ano de 1492, o qual abalou as pretensões do rei português D. João II na sua política expansionista. É correto afirmar que tal acontecimento gerou como consequência... Então vamos lá, qual a consequência da viagem de Colombo? Primeiro, esse D. João II, ele é um camarada que estava cheio de segredos, né? Ele já estava trabalhando aí no novo caminho para as Índias, e inclusive quando ele foi solicitado para financiar a expedição de Colombo,
ele não quis, por quê? Ele já estava quase certo de que iria descobrir essa rota comercial. Quando Colombo foi para a América e voltou dizendo que descobriu o Brasil, isso causou uma preocupação. Causou preocupação porque quem teria descoberto o novo caminho para as Índias não teria sido ele depois de tanto tempo, e sim Colombo, que foi financiado inclusive pela Inglaterra, né? Me corrija aí se eu estiver errado. Aí qual é o problema disso? O problema disso é que logo após a história de Colombo, sempre que fala em Colombo, fala disso, e o outro aspecto da história de Colombo é justamente a divisão do mundo em duas partes, entre espanhóis e portugueses. A partir dessa descoberta, aí teve que se trazer o Tratado de Tordesilhas. Então vamos lá. Sobre isso tudo, quer acrescentar alguma coisa, Carvalho? Não, é isso aí mesmo que vamos você lá. Comentou, né? Alfa. Aqui ele está querendo saber qual a consequência, né? Qual a consequência disso? Alfa. Edição da bula intercoetera. É uma verdade? Por enquanto é. Em 1493, no ano seguinte, eu não tenho certeza sobre isso, garantindo à coroa portuguesa as terras que viessem a ser descobertas até 150 linhas. Ah, tá. Então eu já sei que a questão ele quer brincar com o Tratado de Tordesilhas, e a gente não tem 150 léguas no Tratado de Tordesilhas. Agora, a partir de agora já ficou fácil resolver a questão. Bravo. Assinatura do Tratado de Tordesilhas, 1493, garantindo à coroa espanhola as terras descobertas a partir de 100 léguas. Opa, 100 léguas até tem. Intercoetera tem 100 léguas. A leste, não. Do arquipélago a leste, não. Aí seria a leste do continente ou a oeste do Cabo Verde, né? Você tem que pegar aqui, não tem jeito, você tem que pegar o mapa. Vou fazer o mapa, só tem como fazer redondo, tá? Então, vamos supor que isso aqui é o continente americano, e aqui é a Europa. Aí aqui tinha uma ilha, Cabo Verde. A linha de Tordesilhas, ela deveria passar aqui, ó. Vamos supor que seja aqui. E nesse contexto aqui, tava o Brasil aqui já tocando nela já aqui. Aí tá, de Cabo Verde. Isso aqui, pra cá, ele quer que seja de Portugal. É isso que o Tordesilhas queria. E pra cá podia ser da Espanha. Então quando ele fala, olha só, 100 léguas a leste, o que é leste? Aqui é a ilha de Cabo Verde. A leste é pra cá. Então ele está querendo dizer que a bula intercoetera estava passando por aqui. Não é. É sempre entre Cabo Verde e o continente americano. Então tá errado isso aqui. Charlie, assinatura do Tratado de Tordesilhas, 1494, garantindo à coroa portuguesa as terras que vinham a ser descobertas até 370 léguas a oeste. Opa, a oeste. 300 a oeste, por enquanto tá certo. Oeste de quem? Do Cabo Verde. Essa aqui parece ser a resposta correta. Por quê? Qual o problema dessa questão? O problema dessa questão são os referenciais. Ou o referencial ele utiliza a ilha, ou ele utiliza o continente, ou ele utiliza também o outro continente. Então, dependendo da referência, muda. Mas assim, 100 léguas e 370 léguas são números vários, tá? Isso aqui é para bula intercoetera e isso aqui é para o Tratado de Tordesilhas. Então, o que era da coroa portuguesa? Tudo que viesse a ficar até 370 léguas a oeste do Cabo Verde ou do continente. O que aconteceu isso? Primeiro era 100 léguas, né? Aí depois ele falou assim, não, brigaram, discutiram, aí fizeram o Tratado de Tordesilhas, que fez com que essa linha viesse para cá, ó. Era 100, passou, vou melhorar aqui, que isso aqui era 100, aí passou a ficar a 370. Aí note que a gente tem essa parte aqui, que é justamente aquela parte onde ficaram as capitanias hereditárias aqui, ó. Como se Portugal
soubesse que mais um pouquinho avante teriam terras já descobertas. Por isso é a grande questão aí do Tratado de Tordesilhas, é que parecia que eles já sabiam, que eles empurraram a linha base mais avante. Para quê? Porque sabiam, assim, teoricamente, que tinha terras aqui já descobertas. Então, Marquinhos, vale ressaltar aí já esse gancho que você falou sobre o choque de duas grandes teorias, da intencionalidade e da casualidade, valeu? É importante também levar para a prova essa goiaba aí. É isso aqui, tá vendo? Mais ou menos isso daqui. Foi isso que eles fizeram. Pegaram essas 100 léguas e jogaram pra cá. E o Papa, na verdade, o Papa não manobrou foi nada. Ah, outra coisa. Qual o principal problema pelo qual esse tratado não poderia ser funcionar? Porque não se sabia exatamente a posição dessa ilha aqui. Então, 100 léguas dela, alguns poderiam dizer que era mais avante, outros mais a ré. Então, isso aí não funcionou por causa disso. Então, de fato, aqui, nesse caso aqui, a resposta é a Charlie. A questão era muito tradicional, tá? Em 2010, essa época aí, caía muito esse tipo de questão. E, Delta, edição da bula Torquaitera, 1494, não é, 1494 já é o Tordesilhas, né? Garantindo a coroa espanhola as terras descobertas até 100 léguas a oeste de Açores. Olha só, era Cabo Verde e Açores. Mas, assim, em todas as duas situações, não era a oeste. Mito, era a oeste sim. Porém, o ano aqui tá errado, aqui o erro é o ano. Tá vendo aqui que ele brinca com o referencial? Assinatura do Tordesilhas, no ano de 94, certo. Garantindo a coroa portuguesa, a terra que viesse a ser descoberta a 370 léguas. Não era a leste, era a oeste. Então, realmente essa aqui não poderia ser. Então, gabarito oficial da questão de número 30, última questão de história da prova de 2010, letra Charlie. E aí a gente vai encerrando aí o comentário da prova de 2010. Valeu!